Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus e estamos aqui para mais uma escola e eu gostaria que mesmo em casa, onde você estiver, você fizesse uso do exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical, que está para o segundo trimestre do ano de 2020. Abra a sua revista na lição de número 1, está datada para o dia 5 de abril de 2020. Tema da lição: Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O texto áureo da lição encontra-se em Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja em Cristo. Se você não tem revista, eu gostaria que você localizasse na sua Bíblia a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo de número 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Agora localize Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crês? E eles disseram: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Versículo 7. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Queridos, vemos a leitura bíblica em classe e a epístola aos Efésios, ou o comentário que trazemos hoje, é uma introdução da carta de Paulo aos Efésios. Na epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. E nesta lição nós estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens e doutrinas ou doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve se revelar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Quem é o autor da epístola aos Efésios? A autoria, conforme era de costume na época, o autor inicia já com uma declaração, declarando-se como Paulo, no versículo 1, na parte A de carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a Bíblia diz:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Uma declaração de Paulo como autor, ou seja, assinando a autoria da carta. O livro de Atos, como nós também lemos na leitura bíblica em classe, menciona o nome de Paulo como Saulo. Era um nome hebraico e significava ou significa aquele, ou seja, solicitado. Provavelmente uma homenagem, o nome Saulo, a Saul, o primeiro rei de Israel, uma vez que ambos pertenciam à mesma tribo, ou à tribo de Benjamim. Já Paulo significa pequeno, um nome de expressão, ou seja, denominava a sua cidadania romana, já que Paulo declarava-se como cidadão romano, conforme vamos ver lá em Atos capítulo 22 e versículo 25. Paulo, a assinatura apostólica de Paulo nas 13 cartas de sua autoria, ele se identifica como Paulo. Nunca ele se apresenta como Saulo. Tá? Provavelmente por considerar que o nome Paulo seria mais apropriado para evangelizar o povo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, que ressalva que sua escolha foi pela vontade de Deus e nunca pela vontade humana. Provavelmente a carta de Paulo aos Efésios ela tenha sido escrita por volta ou entre 61 e 62 anos depois de Cristo, considerando, tem-se como premissa, uma vez que Paulo esteve preso em Roma entre o ano 60 e 62 anos depois de Cristo. Paulo ficou preso nesse período, foi uma prisão domiciliar, onde Paulo tinha condições de receber visitas e por isso usou desse privilégio para escrever cartas e enviar às igrejas, ou seja, por onde ele havia evangelizado. A carta de Paulo aos Efésios, provavelmente escrita entre 61 e 62 depois de Cristo, teve como seu portador Tíquico, que ficou aí identificado na narrativa bíblica como o portador da carta. Para quem a carta aos Efésios ela foi escrita? Qual o destinatário? Claro que quando nós falamos a epístola ou a carta aos Efésios, é claro que certamente nos remete à cidade ou à igreja que estava em Éfeso. A cidade de Éfeso, que foi colonizada por 11 séculos pelos asiáticos e provavelmente fundada por volta de 1050 anos antes de Cristo. Tornou-se um centro político, comercial. Na verdade, Éfeso era uma fortaleza comercial e um viveiro de idolatria. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Ficava ligado por um estreito, que é aproximadamente uma extensão de quase 5 quilômetros, ou 3 milhas, como era identificado na época. A rua principal de Éfeso era toda calçada de mármore e também nos seus lados tinham pilares que eram também trabalhados em mármore. Era considerado uma metrópole na sua época, aproximadamente com 500 mil habitantes, conforme o autor descreve, relata. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil, ou seja, 2 estádios, capacidade de 25 mil pessoas acomodadas. Tá? Próximo dali também estava o estádio de pista, com corridas e arenas onde ocorriam lutas entre animais selvagens ou animais silvestres e também lutas de homens e animais. A religiosidade de Éfeso
como eu já falei, era um viveiro de idolatria. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore, e a economia da cidade ela dependia dos milhares de turistas que visitavam a cidade e também compravam e comerciavam os nichos. Tá? Daí a razão pela qual Paulo foi enormemente contradito, digamos assim, ou seja, foram de maneira veemente, foi combatido a pregação do Evangelho, porque Paulo pregava contra a idolatria, tá? Conforme exposto lá em Atos capítulo 19, versículo 27 ao versículo de número 29. A igreja de Éfeso, que Paulo evangelizou a cidade em seus arredores durante 3 anos, provavelmente em um período entre 53 e 58 anos depois de Cristo. Tá? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 11 discípulos, os quais ele batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Nós lemos o texto bíblico de Atos 19, versículo 5, versículo 7. Em seguida, evangelizou os judeus por um espaço de bem. Ele foi usado por Deus de maneira poderosa, de forma que os lenços e aventais de Paulo muitas vezes foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Também outros grandes líderes da igreja passaram por Éfeso, entre eles Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, conforme Atos 18, 24 e 28, foi designado para pastorear a igreja. Também por Irineu, entre 130 e 202 d.C., que foi bispo grego, ou seja, pastor grego do primeiro século, e também o apóstolo João, que também liderou a igreja. A saudação de Paulo nessa epístola aos Efésios é a saudação mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados como propriedades exclusivas de Deus. E Paulo, ele os cumprimenta com palavras, graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola é uma carta circular, destinada aos cristãos de várias igrejas, destinada aos cristãos da maioria gentílicas, de muitas igrejas da Ásia, e principalmente a Éfeso, que era a metrópole da sua época, a metrópole mais importante daquele período, daquela região. Qual o propósito e mensagem da epístola aos Efésios, ou a carta aos Efésios? Aparentemente, a epístola ela não apresenta ou não aborda nenhum problema específico como as demais cartas que Paulo escreveu. Mas havia, por exemplo, alguns novos convertidos do mundo helênico que vinham e estavam inseridos na sinagoga, ou já reuniam com os santos em Éfeso. Não é por acaso que o apóstolo Paulo ele mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, conforme capítulo 1, versículo 20 e versículo 22. Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade
e bebedice. Mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, conforme capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Nós estamos falando da epístola ou da carta de Éfeso. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus, gentios e cristãos, enfatizadas pelas palavras universal da redenção para ambos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 18. Bom, por isso a carta ela é apontada por estudiosos como um tratado teológico para a igreja do corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, já que Cristo é a cabeça da igreja. A mensagem da carta de Paulo aos Efésios, a mensagem de Éfeso, ela gira em torno de duas temáticas. Primeiro, de Jesus Cristo, como a cabeça, conforme capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 22, também o capítulo 4, versículo 15, e ainda o capítulo 5 e o versículo 23. A igreja como o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 23, também o capítulo 4 e o versículo de número 12, e o capítulo 5 e o versículo de número 30. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, conforme capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e versículo 14. E também, terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, conforme capítulo 2 de Efésios e versículo de número 16. E ainda a redenção, ou seja, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, conforme capítulo 3 e o versículo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação da adoração, na intercessão do Espírito, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 3 e o versículo de número 30, ainda o capítulo 5, versículo 9, 18 e 19, e o capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Aí, conforme o capítulo 5 de Efésios, versículo 21, e também até o capítulo de número 6 e o versículo 20. Portanto, a epístola, ela contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e tudo que se espera que a igreja faça. Para concluir, a epístola, ela revela um elaborado resumo da salvação, as suas implicações para a vida cristã, seu conteúdo recorda o favor imerecido e recebimento, ou seja, que recebemos gratuitamente da parte de Deus, sua exortação, que nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos dando a sua graça, entendendo que possamos cada dia entender Cristo como o cabeça e nós, a igreja, pertencemos ao corpo. Mas, vejamos, a carta de Éfeso, na primeira lição que nós tivemos hoje, elaborada pelo autor, ela nos traz uma abordagem do que nós iremos estudar durante todo esse segundo trimestre na grande escola bíblica dominical. Portanto, quando nós estivermos já as nossas aulas presenciais, participe.
inscreva-se, ou seja, matricule-se na Escola Bíblica Dominical e continue sendo abençoado. Amém.